Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nem imaginam por quê. Eu vou contar para vocês. Eu faço parte desta igreja desde os 8 anos de idade, quando eu vim para Londrina. Meus pais vieram do sul para Londrina e frequentaram esta igreja. Minha mãe, meu pai já faleceu, minha mãe está em casa, 88 anos, já está velhinha, né? Ela é daqui dessa igreja, Dona Elza. Poucos aqui vocês devem conhecer, porque a gente vai ficando mais velho e vai vindo os mais jovens, né? Mas aqui é um prazer muito grande ver ali o Joaquim Scarpim, né? Joaquim Scarpim foi meu líder de adolescente, vocês imaginam? Líder de adolescente. É uma alegria muito grande estar aqui, ver o Scarpim aqui, né? Obrigado. Então, vocês não imaginam como é gostoso poder estar aqui com vocês, tá? Nesse canto aqui, ó, eu fui o primeiro cara a tocar violão, o Joaquim deve lembrar disso, né? Tocar violão aqui na igreja. Era só aqueles órgãos de pedaleira, tá? Né? Antigo, né? A maioria acho que de vocês não conhece. E eu fui o cara que tive coragem de pegar um violão e tocar. Eu lembro que a meia dúzia de velhos saiu bravo. Né? Você lembra disso, Joaquim? Né? Já se viu tocar violão dentro da igreja? Né? Então essas coisas vêm tudo à mente. Né? Isso faz muito tempo. Né? Naquela época eu tinha 15 anos. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Né? Então, assim, eu sou médico, formei aqui em Londrina, né? Agora estou em Maringá. A minha esposa Mônica não pôde vir porque ela está cuidando lá das crianças, do casal aqui, né? O Bruno e a Dani é minha filha. O Lucas não está aqui, é de Maringá, meu filho, ele não pôde vir. E esta é a minha família, né? Então, eu estou lá na universidade, sou professor lá da universidade, do curso de medicina da Universidade Estadual de Maringá, né? Trabalho com neuropediatria e agora com autismo, né? Muitos anos estudando autismo e Deus nos deu essa oportunidade, né, de trabalhar com essas crianças tão interessantes, tão queridas. Né? Então, aí vocês vão perguntar, mas você vai falar sobre autismo ou sobre a soberania de Deus? Né? Ok. O autismo nós vamos falar depois, por isso que eu inverti. Estava lá, autismo e soberania de Deus. Nós vamos falar primeiro da soberania de Deus, depois nós vamos falar do autismo, se der tempo. Vai dar. Tá? Então, gente, por que eu vou falar da soberania de Deus? Porque o que eu percebo, né, nas famílias, as famílias que me procuram, as mães, os pais, um sofrimento muito grande. Muito sofrimento de ter um filho autista. Filho autista ou com deficiências, ou com criança que tem necessidades especiais. Tá? Não é só o autismo. Aqui a gente vai focar hoje um pouquinho no autismo, mas são todas as crianças com necessidades especiais. E aí a gente tem síndromes genéticas, crianças com paralisia cerebral, uma lista enorme que vocês nem imaginam de quantas crianças têm com deficiências especiais. Né? Síndrome de Down, síndrome de Rett, e aí eu não vou ficar citando um monte de síndromes aqui. Mas quando eu estiver falando do autismo, em relação a essa criança que tem necessidade, tá? Eu estarei também me comunicando com crianças com necessidades especiais. Tá? Então, quando um filho vai nascer, né, eu não sei quantos pais tem aqui, mas quem é pai ou mãe, quando espera um bebê chegar, o que a gente espera?
A gente espera um bebê perfeito, não é assim? Ninguém espera um bebê com problema. Não. A gente quer mostrar, olha como é lindo o meu bebê, lindo, olha que criança linda que nasceu. E a gente fica tão grato por isso, a Deus. E quando não nasce bem, ou quando a criança tem algum problema, aí dispara na cabeça da pessoa, ou no coração, muita coisa, muita coisa. Será que eu tenho culpa disso? Ah, minha genética, foi por causa do bisavô. Ah, foi por causa não sei de quem. Nossa, foi o meu pecado. Eu fiz aquela coisa errada, então Deus me puniu. E aí começa. Vou aqui também descascar isso, porque é longa a lista. Ok? Então, por isso que eu resolvi começar esse assunto pela soberania de Deus. Porque se nós não tivermos dentro de nós a consciência de que nosso Deus é soberano e Ele controla todas as coisas, nós vamos ter problema. Nós vamos ficar, muitas vezes, magoados. Eu tenho lá no meu consultório N exemplos de pais cristãos que têm angústia, murmuram, e têm raiz de amargura em relação à doença, em relação àquilo que aconteceu com seu filho, seja autismo ou qualquer outra coisa. Ok? Então, por isso que eu resolvi iniciar com a soberania de Deus. Foi muito rápido. Vamos lá, eu tenho que virar um pouquinho para vocês aqui, porque eu não... Ah, não, tem aqui, né? Não estou acostumado com... Só para definir o que é soberania. Soberania, do latim, supremitas e potestas, que é o poder supremo. Não existe um poder acima dele. Então, o soberano, o rei, ele tem a última palavra, concorda? Lá, quem lembra da Idade Média, o rei tinha a palavra de vida ou de morte. Soberania. E aí a gente já encontra em Apocalipse Deus definindo isso. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele mesmo se define como soberano. E na palavra, vocês, aqui na nossa igreja, a gente ouve todos os domingos, e quem não está aqui, como eu, às vezes não estou todo domingo, eu estou lá em Maringá, eu acompanho pela internet, que é uma bênção para isso, A igreja tem um rumo para a cruz. A igreja tem aqui uma palavra de cristocêntrico. A igreja é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro de todas as coisas. Se nós não focarmos isso não vale só para o autismo. Isso vale para todas as coisas da nossa vida. Se nós não focarmos que Deus é soberano e que Cristo, seu Filho, Jesus Cristo, tem a primazia sobre todas as coisas, nós vamos ter problema em todas as áreas da nossa vida. Não é só em relação ao autismo. Então vamos lá. Eu separei alguns textos aqui. Eu sei que meu tempo é curto, eu queria falar muito mais coisas. Mas vamos lá. Colossenses 1, de 16 e 17 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo. Eu gosto muito disso na Bíblia. Tudo ou nada. Sim e não. A Bíblia é bem clara nisso. Então, se é tudo, eu fui criado por meio dele e para ele. Você, cada um de nós aqui que está sentado, foi criado para ele. E a gente vê isso, não precisa abrir agora, mas os irmãos devem recordar lá em Efésios, capítulo 1, diz que nós fomos feitos para louvor da sua glória. Então, para que eu fui feito? Para que meu filho foi feito? Para que a minha criança que gerei
foi feito para louvor da sua glória. Então já vamos começar por aí. Senão a gente começa só falando de doença, falando do quadro clínico. Eu me preocupei em começar assim, por quê? Porque o quadro clínico você tem na internet. Você põe lá, TEA, transtorno do espectro autista, você tem lá toda... Só ler lá. Mas nós vamos falar, se der tempo, as características. Mas eu quero bater a tecla nisso aqui. Tá? Vamos lá em Colossenses 2, 3. Diz, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Não é Jesus Cristo, é Cristo. Cristo é o Deus encarnado. Jesus Cristo, homem. Aqui está falando de Cristo. Que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Gente, vocês já pensaram nesse texto? Todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão ocultos em Cristo? E nós ficamos aí discutindo, né? Na minha área, dividiu a medicina, o Covid, uns são contra, a favor e tal, trabalho científico, a gente dá até risada, porque, na verdade, em Cristo estão todo o conhecimento. E os homens não buscam a Cristo para ter o conhecimento da ciência. Mas a palavra diz que sim. Ok? E aí, esse texto que para mim é lindo, maravilhoso, Romanos 11, que diz... Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, veja, de novo, a palavra está cheia, muito mais textos. Selecionei alguns. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, eu sou todas as coisas. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. O meu filho doente também é. O meu filho com problema também é. Ok? João 8, 58. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós estamos falando de um Deus eterno. Gente, Deus não brinca com a gente. Deus é sério. Ok? Deus não brinca com a doença. Ah, mas eu tenho um filho. Ah, mas o meu sobrinho. Ah, mas... Deus não brinca com a gente. Ele diz que antes de Abraão ele já era. E nós queremos discutir com Deus que era antes de Abraão. Isaías 40:15 diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Gente, vocês já imaginaram carregando um balde com água? Ó, estou carregando o balde com água, né? Aí, sem querer, eu bato ele, né, na perna. Cai uma gota no chão de água. Então, as nações são isso. Né? Nós estamos preocupados aí com a Ucrânia e a Rússia, e não sei o quê, Terceira Guerra Mundial. Né? Quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Né? Tá todo mundo meio ouriçado, vamos dizer assim. Pois é. E aí? As nações, não fala de uma nação, fala, as nações são como um pingo de água que cai de um balde. Que Deus é esse? É grande, né? Muito grande. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O que tem no vácuo? Nada. Absolutamente nada. Então, para Deus, as nações são nada. Deus criou o universo, criou todas as coisas. Tá? O universo não foi medido, ainda não conseguiram medir o universo. Ok? Agora você imagine nós aqui, estamos de tarde, PIB Londrina, né?
Agora imaginem o universo. Imaginem, eu estou lá do outro lado do universo e o nosso Sol é de quinta grandeza. Quinta categoria. É um solzinho. Que do outro lado do universo, ele nem aparece na tela. De tão pequeno que ele é. E nós estamos aqui, ó, né? América do Sul, Brasil, Paraná, Londrina, PIB. Nada diante de Deus. Né? Mas, aí Mateus 10, 29 e 30, Jesus fala, né, para essa poeirinha, para esse cisco, e nós somos menor que o cisco são as nações. Estão vendo a dimensão da coisa? Não se vendem 2 pardais por um asse. Desculpe, pergunta. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Vocês sabem quanto é que vale um asse? Um asse é 1/16 do denário. O denário era o valor que pagavam para um trabalhador, né? Era a diária de um trabalhador. Então, quanto é que está uma diária hoje? Uma faxineira ali, que lá, R$160 para facilitar a conta. Né? Então, ia dar mais ou menos aí R$10. Certo? 1/16, desculpe. Então, dá 160 por 16, eu sou ruim de matemática, por isso que eu fiz medicina. Dá 10, tá? Dá 10. R$10, 2 pardais. Então, cada pardal vale R$5. Né? R$5 é aquele dinheirinho ali que às vezes o cara lavou para-brisa no carro e tal, pôs gasolina, você dá R$5 para ele. Né? Aí ele diz, mas vós outros, até os cabelos da vossa cabeça são contados. Você sabe quantos cabelos de você cai no ralo do banheiro todo dia quando você lava a cabeça? Todo mundo lava a cabeça, né? Todo dia aí, né? Então tá bom. 150 cabelos, mais ou menos. Né? Tem 150 mil cabelos na nossa cabeça. E cai 150. E Deus contabiliza esses cabelos. Aquele Deus que criou todo o universo, né? Que fez a luz 300 mil quilômetros por segundo. É isso? Sabe de você que está sentado no banco aí, sabe do cabelinho que caiu agora aí. Ok? Só estou começando. Só que aí ele vai dizendo, agora são as coisas, eu falei do tamanho de Deus, agora eu vou falar desse amor, desse Deus olhando para nós. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Tá? Se você for lá apertar o dedinho ali no trabalho, naquela... Como é que é o nome daquele? Strong, né? No Strong você vai ver, trabalha é manufatura, atua fazendo as coisas. Você dá uma olhada lá. Opera, tudo isso é que Deus faz por nós. Em Atos 2, 23, está lá, sendo este entregue pelo determinado, eu até grifei isso aí, sublinhação é minha aí, determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então esse Deus que se preocupa com o cabelo, está lá. Por determinado desígnio dele, ele decidiu mandar o filho dele. Ele se esvaziou. Ele se colocou numa cruz. Ele fez essa decisão de se diminuir a ponto de se deixar crucificar, de se deixar chicotear por amor. Então é desse Deus que nós estamos falando, que vai cuidar do autista, que vai olhar para o autista, que vai olhar para as crianças com necessidades especiais.
Ok? Então nós estamos falando desse Deus que se esvaziou, que se entregou, que se diminuiu, que não precisava fazer isso. Mas ele se diminuiu a ponto de se entregar para a própria criatura, que somos nós, para ser morto por ela. Sinceramente, tem horas que eu paro para meditar nisso e eu não consigo entender esse grande amor. O que aconteceu? Aqui. Muito bem. Então agora vamos entrar na doença. Falamos do amor, vamos agora falar a doença. Doença e transtorno. Doença é uma coisa que a gente tem uma causa definida. Por exemplo, se eu falar aqui assim, dengue, né? A dengue, a gente sabe que tem um vetor, tem lá o mosquito e tem um vírus, né? Que causa a dengue. Então é determinado, tem uma causa, tem os efeitos. Transtorno. Transtorno não é doença. Transtorno é uma condição em que você tem prejuízo, inabilidade, dificuldade. Tá? Isso é chamado de transtorno. Então é diferente de doença. Só coloquei ali para a gente... Ok, então, eu dividi assim. Eu coloquei o que causa doença, né? O que causa doença? Porque eu quero mostrar para os pais ou para quem estiver me ouvindo que muitas vezes, a doença, o transtorno, ele está ocorrendo para louvor da glória de Deus. Para Deus manifestar, e nós vamos ver que tem um caso na Bíblia, já nós vamos ver. Tem um caso aqui que mostra claramente que a pessoa estava doente para que em determinado momento a glória de Deus se manifestasse. Sabe qual é o problema nosso, gente? Tempo. A gente está preso no tempo e Deus não está preso no tempo. Deus criou todas as coisas, acabamos de ver. Então nós estamos presos nesse tempo. E a gente quer a coisa para ontem, né? Ué, o mundo não funciona assim? Por que a Bíblia não pode funcionar assim também? Não, é o contrário, né? Não podemos querer colocar a Bíblia dentro da questão do tempo do mundo. Ah, quero um resultado, doutor. Você vai dar o remédio aí, vai sarar amanhã, ele já está andando, falando e pulando. Isso não existe. Né? E nós vamos ver porque o que acontece. Como Deus está fora do tempo, vocês lembram daquele texto que diz assim, para Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Lembra? Então, se a gente pensar como diz a Bíblia, faz 2 dias que Jesus foi crucificado, né? 2000 anos. Para Deus faz 2 dias. De tão recente. Ok? Então, vamos lá falando do pecado. Né? Depois vocês leem aí Romanos 5:12, eu vou andar um pouquinho, porque como é que está meu tempo, que eu já sei, nem sei se... Já foi meia hora, né? Pois é, olha só. Passa rápido o tempo, tá vendo? O pecado, vocês já sabem, né? Não vou aqui gastar muito tempo, mas a gente tem que sempre se referir à independência de Deus, no Éden, né? Adão, Eva, sua mulher. Ali foi uma questão, estudando isso, muitas vezes, várias vezes lendo isso, e Deus me mostrou assim, né? Eu faço psicanálise também, tá, irmãos? Eu trabalho com psicanálise, então a gente pensa e raciocina. Então eu falei, mas o que aconteceu ali no Éden, né? A Bíblia tem alguns títulos aqui que coloca desobediência. Foi desobediência, mas motivado pelo quê? Inveja e independência. Porque quando o diabo chega, né, para Eva e fala, olha, Eva, como Deus sereis. Olha que coisa. O que entrou no coração de Eva? Puxa vida, eu não vou precisar mais dele. Se eu for igual a ele, eu não vou precisar mais dele. Assim? Tem mais. Inveja não é querer ter as coisas do outro, é querer ser igual ao outro.
Então, o desejo do homem foi querer ser igual a Deus, e isso persiste até hoje. Né? O problema nosso, o problema do meu ego, eu falo de mim, não sei de vocês, eu falo de mim. O problema do meu ego é eu querer mandar, é eu querer ser Deus. Como Deus sereis. Não é? Você pode mandar, e não é assim que a gente vê na palavra. Então o problema ali, que entrou o pecado, afetou o físico, o psicológico, o social, e dali desencadeou as deficiências físicas e as deficiências mentais, pelo pecado. Então uma das causas, assim, de doença, de transtorno, é o pecado. Sim, mas o pecado lá original. Porque a palavra diz que, como diz lá em Romanos, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vocês já conhecem isso. Mas às vezes a gente tem que relembrar. Que o motivo da gente ter todas essas dores, né? De ter todas as complicações que a gente vê nas crianças e em nós mesmos, é o pecado. Foi originado lá. Né? E quantas vezes, diante de Deus, nós não somos, né? Nós não queremos disputar o braço com Deus e falar, não, peraí, né? Essa eu ganho. Né? Deus está... Pois é. A coisa continua, gente. Eu sempre digo o seguinte, se eu estivesse lá no jardim, né? Esmeraldo estivesse lá no jardim, ia pecar. Com certeza. Ia comer do fruto. Ia ter inveja de Deus, ia querer estar no lugar de Deus. Ia querer ser igual a Deus. E não iria querer... Para que eu ia querer ser igual a Deus? Essa é a questão. Para não depender. Ninguém gosta de depender. Eu quero mandar. Eu quero ter a última palavra. Né? Então, só explicando isso. Outra causa, aqui, ó, é o congênito, que está ligado ao pecado. A questão genética. Né? Vem no gene. O gene é aquilo que tem lá dentro da célula, não vou falar sobre isso que não dá tempo. Né? Mas aí, vocês sabem do gene. E a terceira coisa, né? Que é essa que eu quero enfocar. Ok? Nós vamos lá, quem tem Bíblia aí, abra. Eu não vou ler tudo, claro, que não dá tempo. Seria interessante, depois em casa vocês leiam esse trecho. Gente, esse trecho eu comecei a estudar e eu vi o seguinte, é muito rico esse texto aqui de João 9. Tá? Eu pus de 1 a 7 só para dar um sentido aqui na palestra, mas vocês podem ler o capítulo 9 inteiro. E vocês vão ver quanta coisa, porque você pode estudar vendo do lado do cego, vendo do lado de Deus, vendo do lado dos pais e vendo do lado dos judeus. É muito interessante. Depois vocês façam esse exercício em casa. Tarefinha para casa. Isso é porque eu sou professor, tá? Então eu tenho esse costume de falar tarefinha para casa. Vamos só ler de 1 ao 7, rapidinho. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E depois vocês vão estudar o restante em casa, vocês vão ver que aí os judeus não confiam, chamam os pais e tal, né? E tem uma parte aqui que é muito bonita, que ele diz assim, eu não sei, olha, eu não sei se ele é, o que ele é, só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. E isso eu quero dizer de mim. Foi nesta igreja aqui, foi muitos anos atrás, que eu experimentei um novo nascimento. Que eu pude dizer assim, eu era cego e agora vejo. Tá?
Então, se tem alguém aqui que não tem, busque isso do Senhor. Ok, então, por que eu coloquei esse texto? Porque eu vejo na minha prática clínica, no consultório, muitos pais se culpando. Mas onde é que eu errei para ter um filho autista, para ter um filho com problema? Nasceu com síndrome de Down, por que eu fiz? O que eu fiz e tal? Muitas vezes, gente, é para a glória de Deus. Muitas vezes você tem uma criança, tá, que está com uma síndrome, que tem autismo, enfim, tem algum quadro que sai da normalidade. Você já pensou que essa criança foi criada por Deus? Nós vimos no começo. Ele criou tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o meu dono. Se eu não crer nisso, está tudo perdido. Eu tenho que crer que Deus, o meu Abba, é o meu dono. E quando eu tenho o meu filho, a minha filha, meu sobrinho, meu neto, tá, que tem alguma coisa que não é aquilo perfeito, eu tenho que dar glórias a Deus. Porque foi Ele que criou. Não importa como Ele seja. O que importa é a glória de Deus. Nós vivemos para o louvor da sua glória. Ok? Então, isso que eu quero que vocês prestem atenção. E aí, vamos tentar falar um pouquinho. Eu falei sobre a soberania, eu tinha muito mais coisa para falar, ficou engasgado aqui, tá? Mas não dá tempo, eu tenho que controlar, senão ela vai falar, acabou o tempo, né? E eu não falo para vocês um pouco sobre autismo. Aí fala, o cara veio falar palestra de autismo, vem falar sobre a soberania de Deus. Pois é. Então, o transtorno do espectro autista, depois nós vamos falar por que é espectro, né? E eu pus aqui, e crianças com necessidades especiais. Então, se tem alguém aqui, né? Ou que está assistindo, que tem um filho autista, ou outra síndrome, ou outro problema, uma necessidade especial, sinta-se incluído nisso que a gente vai falar. Ok? O diagnóstico pode informar a condição física e mental da criança, mas não define quem ela é. Por quê? A identidade dela é moldada pela palavra de Deus. Certo? Não interessa o que seja. Mas meu filho tem isso, não vai... mas não vai. Ele, como é que ele vai entender? Ora, você crê num Deus que criou esse universo, que para Ele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, e que Ele pode salvar o seu filho, e que Ele pode entrar na mente do seu filho, no coração, né? Porque a coisa é no coração, e salvá-lo. O maior problema do autista não é o seu cérebro, e sim o seu coração. O que se encontra no seu coração. Então a mensagem do Evangelho não é para penetrar no cérebro, é para penetrar no coração. Porque eu posso entender todo o Evangelho do ponto de vista teórico e não ter a experiência de novo nascimento. Vocês sabem disso. Quem não sabe fica sabendo. Por quê? Porque lá em João 3,7, eu não vou ler todo o texto, tá? Eu só fiz aquela sublinhada ali. Jesus dizendo para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas autista, criança com deficiência precisa nascer de novo? Claro que precisa nascer de novo. São criaturas de Deus que nasceram também no pecado. Às vezes até carregando alguma marca do pecado, mais clara, né? Porque a gente fica, isso é marca do pecado. E o que você tem dentro da cabeça, não é? E o que você pensa o dia inteiro, não é? A gente tem o costume de achar que só o exterior. A gente vive num mundo que é só aparência, né? É valorizado a aparência. É valorizado não o conteúdo, mas a forma. Então, a criança precisa ser atingido o seu coração. O seu filho
autista, o seu filho com síndrome de Down, mas ele tem uma deficiência intelectual. Espera aí, nós vimos que Jesus tem o poder de toda a ciência, não tem? Jesus tem o poder de todas as coisas. O Senhor tem o poder de todas as coisas. Como é que eu vou pensar isso, gente? Mas ele tem uma deficiência para ele entender. Olha, muitos cientistas, né, com QI privilegiado aí, de 200 de QI, muitas vezes não vão conseguir chegar ao conhecimento pela palavra de Deus. Às vezes leem a Bíblia e não chegam ao conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus se revela através do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não atuar e não agir, não vai. Agora, você crê que o Espírito Santo pode atuar no teu filho, no teu neto, na tua neta, no teu primo, enfim, ou no teu amigo que tem autismo, que tem um atraso intelectual? Eu creio. Eu creio que pode. E pode muito, porque ele é Deus. Então, por isso, a meu alerta finalzinho aqui, depois nós vamos entrar sobre autismo, pais e profissionais olhar além dos rótulos. Essa é outra coisa, né? A medicina, ela rotula para ficar mais fácil, né? Eu tenho que pôr um nome lá. Então eu ponho um nome. Mas, gente, cada criança é um ser único. Cada um de nós aqui é um ser único. Não existe um autista igual ao outro. Cada um tem a sua peculiaridade, ok? Então, chega de rótulos. Mas ele é autista, então ele não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo, ou então, né, como eu vejo muito na minha área, lá no meu consultório, vou falar um pouquinho rápido aqui. Deixa eu só ver a hora aqui, que eu tô atrasado, gente. Desculpe. Falador. Então, eu vejo muito, sabe o quê? Rótulo e autistas mal educados. Vocês já viram falar nisso? Autistas mal educados? Tá? Eu digo para as mães assim, ele pode ser autista, não precisa ser mal educado. Né? Por quê? Não, coitadinho. Coitadinho. É autista. Né? Mas ele precisa ser educado dentro da palavra de Deus. Ou a palavra de Deus só serve para aquele que é bom, bonitinho, bonzinho, perfumadinho? Não serve para autista? Não serve para criança com necessidade especial? Não precisa ter educação? Claro que precisa. É a palavra de Deus. Ok, vamos em frente. Aqui eu vou falar só o que está em sublinhado, porque senão não vai dar tempo. Tudo que eu tenho que falar. Estou vendo aqui que eu quero deixar aberto para vocês fazerem perguntas também. Não quero ser egoísta. Esses são os critérios. Por que eu estou pondo aí? São critérios de diagnóstico da Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, que é o DSM-5, da Academia Americana de Psiquiatria, tá? Que ele postula o que é o autismo. A gente tem que ter Então eu não vou... Isso é uma coisa mais técnica, não vou entrar em... Tem termos aí que vocês talvez possam ter dificuldade. Mas seria assim, déficit... O que é o autismo, então? Déficit na comunicação social, né, na interação social, ok? Pulou aqui. Déficit na reciprocidade socioemocional, então ele tem dificuldade de trocar, né, emoções com outras crianças, né? Compartilhamento reduzido de interesses. Então ele se interessa muitas vezes só por uma coisa, só por um determinado objeto, ou só por uma determinada situação que ele gosta, né? Então ele tem dificuldade para iniciar e responder às interações sociais. Déficit no comportamento comunicativo não verbal. E eu
frisei aqui, anormalidade no contato visual e linguagem corporal. Então é aquela criança que entra no teu consultório e eu falo assim, oi Zezinho, tudo bem? Olha o tio aqui. Ele nem olha, tá? Ele nem está olhando para você, ele passa direto, vai lá na mesinha de brinquedos, que eu tenho uma mesinha com os brinquedos, e aí eu vou lá, sento na mesa de brinquedo para brincar com ele, e ele não brinca comigo. Né? Uma criança, às vezes, de 2, 3 anos de idade. Tá? Então é isso aí, ele tem dificuldade no contato visual. Tem dificuldade para desenvolver e manter e compreender relacionamentos. Ele tem dificuldade de brincar com a outra criança. Às vezes ele até fica junto, tá? Mas ele brinca sozinho. Os outros estão em volta ali dele. As mães falam, não, ele brinca. Mas ele brinca de modo funcional. Guardem essa palavra, funcional. Funcional é de função. Quer dizer, tem função a brincadeira dele? Não, ele está brincando sozinho, ele não está interagindo. Tá? Então, tem dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas. Vamos imaginar que nós estamos aqui, né, tá lá dentro de uma caixa de papelão, vamos imaginar que nós estamos numa montanha russa. Não imagina. Tá? Tem dificuldades, muitas vezes, com metáforas. Né? Você está falando com ele, falando assim, nossa, caiu uma chuva ali fora, está chovendo canivete. Ele vai lá ver se tem canivete caído. A mãe fala assim, esquece, tá? Hoje você não vai na casa da sua avó. Não, você não vai na casa. Tira o seu cavalinho da chuva que você não vai na casa da vovó. O cavalinho está na chuva? Tem que tirar o cavalinho da chuva. Né? Ele não consegue fazer essa abstração e entender. Tá? Não consegue. Eu estou citando assim as situações. Padrões restritos e repetitivos. Né? Então é uma criança que repete muitas coisas. Então, ele faz movimentos, às vezes, estereotipados, repetitivos, com as mãos. Né? Às vezes com o pé, sapateia, às vezes gira em torno do próprio corpo. Tem vários movimentos que ele faz para quê? Para que ele faz isso? Para se autorregular. No passado, a gente segurava a mão da criança e falava, para de fazer isso. Hoje não, a gente deixa de fazer, a gente sabe que ele está fazendo aqueles movimentos para se autorregular. Então as mães, a criança entra no consultório lá, derrubando tudo, as mães, doutor, desculpa. Eu falo, calma, é assim mesmo. Tanto meu consultório está todo quebrado, tá? Todo arrebentado, e não adianta consertar, porque no dia seguinte quebra de novo. Então, chega outro, né? Fora os hiperativos e etc. Então, aquela criança passa um tempinho, ela vai acalmando. Por quê? Porque ela estranha o ambiente. O ambiente para ela é novo. E todo autista estranha um ambiente novo. Ele vai ficar agitado. Então, se o médico, o pai, ou a mãe, o profissional, tiver um tempinho de se conseguir conter isso, e muitas vezes a pessoa não tem continência, né? Já quer que a criança fique quieto. Não, calma, tal. Ele se acalma. Aí ele começa a brincar lá no canto, como um autista, e fica lá, no cantinho brincando, e você faz a consulta. Tá? Então, essas são as questões repetitivas. Outra coisa que ele pode ter é a colalia. Então, ele repete, às vezes, final de frase. Né? Você fala assim, vamos brincar de carrinho? Ele, carrinho. Ele repete. Né? Final de frase. Frases idiosincráticas. O que é idiosincrasia? Próprio do indivíduo. Essa palavra idiosincrasia é própria. Cada um tem a sua idiosincrasia. Cada um tem suas coisinhas próprias. E aí ele fala umas coisas que você não entende nada. É a linguagem dele. É incrível. Eles falam coisas assim que você... É uma língua estranha. Né? Insiste nas mesmas coisas. Adesão inflexível a rotinas. Eu tenho um paciente que quando a mãe muda o caminho de ir para casa, nossa, ele entra em crise. Porque ele acostumou a fazer aquele caminho, passar no mesmo sinaleiro, tem o bar do seu Zé ali do lado, tem não sei o quê, ele vai conferindo. Né? E aí, chega lá, ele fica tranquilo. Agora, se ele mudar o caminho, pronto. Aí ele já fica agitado, fica tenso e nervoso. Tá?
Que mais? Padrões rígidos de pensamento, pensa às vezes só uma coisa, né? Olha lá, falei, necessidade de fazer o mesmo caminho, ingerir os mesmos alimentos, né? Então eles têm seletividade alimentar, só come arroz, só come feijão, né? Isso quando ainda come isso aí, quando a mãe chega lá e fala, doutor, só come miojo. Meu Deus do céu. Aí eu respiro, né? Interesses fixos e altamente restritos, né? Por exemplo, só gosta de brincar e coleciona dinossauro. Tá? Só fica lá colecionando dinossauro. Ou só carrinho amarelinho. Tá? Então eles têm essas coisas também. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. O que é isso? 97% das crianças autistas, elas têm transtorno neurosensorial. O que é transtorno neurosensorial? São questões sensoriais relacionadas aos sentidos, pele, né? Então vamos dar exemplo prático, pele. Não consegue pôr o sapato, só anda de chinelo porque o sapato incomoda, ele arranca o sapato. Né? Tem um lá no consultório que é assim, ele já chega arrancando o sapato, jogando, porque ele quer ficar descalço. Né? Ou então a etiqueta da roupa incomoda, tem que ser sem etiqueta. Tá? Ou então ele não pisa na lama, ele não pisa na grama. Tá? Ele não pisa na grama. Tá? Então é sensorial. Ok? Põe a mão no ouvido quando tem barulho. Passa aquelas motos barulhentas, né? Que agora, escapão aberto. Põe a mão no ouvido, porque ele não suporta, às vezes, o barulho. Ok? Que mais? Já falei da seletividade alimentar, que é a questão da gustação e olfato, né? Só com uma determinada coisa. Estava esquecendo da visão, né? Chega essa época de Natal, né? Os pinheirinhos de Natal, eles ficam assim, ficam fissurados naqueles luzinhas que fica piscando. Tá? Então esses são transtornos neurosensoriais que acompanham 97% dos autistas. Isso não significa que crianças normais não possam ter transtorno neurosensorial. Tem. Tá? Não dá tempo de eu explicar isso, mas tem criança que tem, mas não é autista. Ok? Aí vamos rapidamente falar, eu não vou ler tudo isso aqui, porque eu quero falar mais coisas. Nível de gravidade. Né? Então, como eu falei, é um espectro. Depois eu mostro ali. É um degradê. O que é um espectro? Sabe o espectro solar? Que vem lá branco, amarelinho, clarinho, depois vai ficando amarelo, laranja, vermelho, né? Espectro solar. Usaram a medicina utilizou isso aí para poder mostrar que vai do leve, vai piorando, vai para o moderado e vai para o severo ou grave. Tá? Por isso que eu digo, não tem um autista igual ao outro, cada um está numa linha dessa de degradê, é um degradê, né? Então, a gente considera leve, eu vou resumir aqui para vocês, o que é um autista leve? É um autista que tem uma linguagem funcional, tá? Ele tem uma comunicação, na verdade, não é nem a linguagem, porque eu posso ter linguagem e não ter comunicação, né? Se eu chegar aqui agora e começar no meio da palestra e falar assim, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Eu falei, não falei? Mas o que tem isso a ver com a palestra? Isso é a frase do hino nacional. Tem nada a ver com o contexto da palestra. E tem muitos autistas que são assim. Eles chegam e falam. Repetem o que o personagem do desenho fala. Né? Principalmente quando assiste muita tela, né? Que também é outra coisa que a gente teria que ter tempo de falar nisso, mas não é dar. Às vezes eles... É péssimo, gente, tá? Tela para autista. Péssimo. Ele já tem um cérebro hiperreativo. E aí você põe tela para estimular, você imagina o que vai dar. Né? Péssimo. Então ele fica repetindo, às vezes, as falas. Mas aquilo não tem sentido, aquilo não tem uma comunicação. Tem fala, tem linguagem, mas não tem comunicação. Tá? Ele não comunica. Então esse que é o grande problema. Então quando ele começa a comunicar, quando ele começa a falar coisas que fazem sentido, tem um contexto social, a gente diz, olha, esse aqui é um autista leve. Tá? Depois vem o moderado,
que é uma criança que já tem um prejuízo, às vezes, intelectual, né? Já precisa de mais cuidado, tem que ficar de olho, às vezes atravessa a rua sem olhar, né? Não tem aquela noção do perigo. Então, é um autista moderado. E ele não tem uma linguagem e uma comunicação adequada. Tá? E o severo, o grave, são prejuízos graves, são aquelas crianças que muitas vezes não falam nada, absolutamente nada, né? Ficam às vezes num canto só balançando, não compreendem nada, né? Às vezes você está falando, a criança não compreende o que você está falando, né? Às vezes ela pode não falar, mas ela pode compreender, né? Então, já puxa um pouquinho lá para cá, para o lado moderado, quando é assim. Vocês entenderam um pouco sobre isso aí? Certo? E aí, em relação ao comportamento, também é a mesma coisa. O leve, né? Ele é mais funcional, moderado, e o severo. Vamos pular isso aí. Quero falar um pouquinho só sobre o TEA, transtorno de espectro autista, o TEA, e as comorbidades. O que é comorbidade? Co é junto, mórbido é doença. Então, transtornos que podem vir junto com o autismo. Tá? Então, eu posso ter o autismo e mais TDAH. O que é TDAH? É a sigla de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vocês já ouviram falar nisso? Já? Então, 80% dos casos de TEA tem TDAH associado. Olha quanto, né? E quantos erradamente são tratados como TDAH e são autistas com TDAH. Então aí precisa do profissional. TOD, né? Transtorno de oposição e desafio, tá? Que eu costumo brincar com meus alunos e falar assim, criança mal educada, né? Agora botaram um nome pomposo, transtorno de oposição e desafio. 45% de TEA tem TOD. TA é transtorno de ansiedade. Olha quanto de TEA tem. 40%. 2 ou mais comorbidades. Olha como aumenta. Ó. Tem gente que tem isso aqui. Ó. TEA, TDAH e transtorno de ansiedade junto. 66%. E, para a felicidade nossa, o QI 70 é o limite. Né? O QI de 70, abaixo de 70 é uma deficiência mental, né? Já mais acentuada. Então, maior, os autistas, de modo geral, 60% dos autistas têm QI maior que 70. Tá? Por isso que você vai ver mais autista leve e moderado do que autista severo. Tá? Vamos em frente. Falar um pouquinho da genética do autismo. Né? Só para historiar, 1990, fizeram um estudo de gêmeos e viram que os gêmeos idênticos, 70% a 90%, dos gêmeos tem autismo, tá? Quando tem o autismo, tem os dois em 90% dos casos, tá? Porque eles são gêmeos idênticos, na mesma placenta. Quando são fraternos, ou seja, placentas diferentes, cai para 10% a 20%, e o segundo filho de 5% a 15%, né? De uma mãe veio, mas eu quero ter filho, mas eu queria que o senhor garantisse para mim que não vai dar. Eu falei, como que eu vou garantir? É de 5% a 15%. Imagina, né? Não dá, né? No ano 2000, com esse advento aí do genoma, né, foi feito sequenciamento genético, tem os estudos das mutações humanas no camundongo, faz-se muito estudo, eu não vou entrar porque não dá tempo, seria uma aula só sobre isso, tá? Sobre essa questão genética. Mas acreditem, tá? O que a gente tem acompanhado, tem um cara muito famoso, chama-se Alison Moatri, na Califórnia, tá? Ele é da UCLA, da Universidade da Califórnia. Ele é brasileiro, ele é o chefe do serviço de célula-tronco da Califórnia relacionado com autismo. Então ele estuda autismo através de célula-tronco. Tá? Também não vou entrar muito nisso aí, mas eles fazem experiências com minicérebros em camundongos, tá? Mudando o comportamento de camundongo. Isso aí está relacionado com terapia gênica, é uma coisa que vai vir para o futuro, né? Se Jesus não voltar antes, eu espero que volte antes, né? De tudo isso aí. Enfim. Tá,
como é que eu... Então, falei um pouco sobre autismo, as características, vou falar um pouquinho sobre o plano de tratamento. A gente dá remédio para autista? Sim ou não? Depende. Depende, né? Eu vou falar para vocês. Isso aqui é um plano individual de tratamento que eu faço com meus pacientes. Eu esqueço que esse negócio está aqui. É o costume da aula, tá? Virar e... Desculpe. Em primeiro lugar, você tem que chegar para a família e botar o conhecimento. Ou seja, o que é TEA? A causa, que ninguém sabe. Se não tratar, o que acontece? As intervenções, medicação ou não. Então você tem que conversar isso com a família, né? Se você vai tratar ou não vai tratar, o que acontece se você não tratar? A gente tem que lembrar que o nosso cérebro ele passa por etapas de desenvolvimento. Tá? Etapas de desenvolvimento. Como se fosse um dominózinho, um em cima do outro assim. Quando você bate, todo mundo já brincou de dominó, né? De fazer aquela carreirinha de dominó e bater. O nosso desenvolvimento é desse jeito. Você bateu aqui, dá o estímulo no outro, no outro, no outro, no outro, e vai acontecendo o desenvolvimento. Se você não aproveitar essas janelas de desenvolvimento para instituir as intervenções do autismo, tá? Você perdeu o tempo. Tá? Então, tem tratamento para isso. Que são as intervenções. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho da intervenção, já vai acabar. Tá? Medicações ou não? Depende da medicação. Por quê? Eu só vou medicar autismo porque não tem, gente, tratamento para autismo. Autismo não tem cura. Ok? Eu posso melhorar o estado da criança, mas nunca eu vou conseguir, está curado. Né? A não ser quando vier essa terapia gênica, sabe lá. Vamos ver o que vai acontecer. Não vou nem falar nem sim nem não. Agressividade é uma situação em que você tem que medicar. Veja, aquele autista que morde, que tem autoagressão, tem uns que fazem isso aqui no braço. Chega a arrancar pedaço. Você tem que medicar. Você vai ter que usar um antipsicótico para essa criança. Não tem outro jeito. Senão ele vai comer o próprio braço. Né? Ou aquele autista agressivo que bate. Geralmente são aqueles autistas mais graves. Tá? Não é o autista leve. E a gente medica conforme a comorbidade. Se eu tenho um autista, que ele é autista e tem TDAH, gente, eu tenho que tratar o TDAH, senão ele nunca vai melhorar. Ele não fica nem parado para fazer a intervenção. Né? Outra coisa, insônia. Autismo dá muita insônia. Crianças com insônia. Então você vai tratar. No passado, a gente usava muito, nunca você vai usar, nunca deve usar, por exemplo, um benzodiazepínico. Não sei quem conhece aqui o que é benzodiazepínico. Calmante. Vamos falar de modo simples. Calmante para tratar um autista para dormir. Ele vai subir pelas paredes, vai dar efeito paradoxal, vai dar efeito contrário. Então a gente usava clonidina. Não sei quem conhece clonidina, remedinho de pressão. A gente usava o 0,100, 0,1%, 0,1 miligrama, desculpa. E o efeito colateral dele é sono. Então, fazia o piá dormir. Né? Agora nós temos a melatonina. Isso é uma benção. Melatonina, eu passo para os autistas lá, eles dormem. E não tem efeito nenhum colateral. Terapias. Então, terceiro ponto do plano, veja, eu falei ali, plano individual de tratamento. Isso aí tem, todo autista, seja leve, moderado ou severo, tem que passar por isso aí. As intervenções, quais são que a gente usa? Método Denver, né? Que é uma intervenção precoce até os 4 anos de idade. Tá? Mas o Denver com abordagem ABA. O que é a ABA? A ABA é isso aí, ó, Applied Behavior Analysis. Análise aplicada do comportamento, que foi desenvolvido para tratamento do autismo. Tá? É o que mais funciona, gente. Eu não vou entrar nos outros que tem, mas o que mais funciona é o ABA. Tá? A ABA, e quando a criança é pequena, você faz a neuroestimulação com Denver, com abordagem ABA, e você vai ter bom resultado. O que é essa abordagem ABA, então, que eu estou falando? 3 profissionais tem que ter. Você pode até ter mais profissionais. Psicomotricidade, etc. e tal. Tá? Mas você tem que obrigatoriamente ter fonoaudiólogo que tem formação em ABA, gente.
Não adianta nada pegar uma fono, com todo respeito às outras fonos, que cada um tem a sua especialidade dentro da fono. Tá? Mas uma fono tem que ter formação em aba. A mesma coisa o psicólogo. Ah, porque o psicólogo ali da minha rua, tá, tem formação em aba? Não, não tem, então não serve. Tá? Não, mas lá na minha escola tem um psicólogo escolar. Ótimo, psicólogo escolar é bom, mas para o autista não vai servir. Tem que ter a formação em aba. E por último, terapia ocupacional de integração sensorial. Para que serve essa terapia ocupacional de integração sensorial? Para lidar com aquilo que eu falei para vocês em relação à questão do sensorial, do sensório, dos transtornos sensoriais. Tá? Essa pessoa, terapeuta ocupacional de integração sensorial, é que vai trabalhar essa criança que tem problema de hiperaudição, ou essa criança que tem problema que não aceita o toque, ou aquela criança que tem seletividade alimentar. Tá ok? Quarto, mediação escolar. Atendente terapêutico, carinhosamente chamado por nós de AT. Tá? O atendente terapêutico é aquele cara que muitas vezes a mãe mora lá no céu, não tem como ela ir. O atendente terapêutico é orientado pelo psicólogo, pelos profissionais e vai lá atender essa criança. Tá? O profissional é muito importante aí. E o PEI, o que é o PEI? É o Plano Psicopedagógico Individualizado. Cada autista precisa de um plano psicopedagógico feito pela escola. Isso tem que estar em comum acordo, gente, com esse pessoal do ABA. Eu não sei como é que conseguem fazer uma coisa separada. Cada um faz uma, não dá certo. Tá? Olha, minha cunhada está balançando a cabeça, ela é psicopedagoga. Né? É isso mesmo, não tem como. Então tem que ser integrado, tem que estar o médico envolvido, a família envolvida, a escola envolvida e os profissionais de ABA envolvidos. Olha quanta gente, mas é muito importante que isso aconteça. Atividades esportivas, então, não vou ficar falando sobre isso, mas é importante. E higiene do sono com a insônia. Gente, higiene do sono é fundamental para todo mundo, para criança, para nós adultos e principalmente para criança. Tá? Eu canso, eu já estou assim, ficando velho, e estou cansado no meu consultório de ficar ouvindo, né? Ah, doutor, ele não dorme. Tá bom, que hora que você desliga a TV? Não, a gente fica vendo lá um filme, mas ele não está, ele está ali só. Né? Mas a televisão está ligada e ele está ligado lá, gente. Por favor, né? Que hora que você... Ah, não, ele fica... Ah, tem um joguinho, ele fica até meia-noite, 1 hora, vai dormir. Né? E acorda, isso eu estou falando de uma criança normal, né? Imagine um autista. Né? Então, aí vai dormir 1 hora da manhã, jogando joguinho, 6 horas, 6h30 da manhã, toca o despertador, tem que ir para a escola. Aí a professora reclama que ele dorme, né? Dorme na sala. Né? Então, gente, isso é direto, todo dia eu tenho isso, por isso que eu estou falando que eu não aguento mais. Higiene do sono, o que é? É desligar a televisão 1 hora antes, não pode ficar mexendo em celular, 1 hora antes, não pode ficar no tablet. Parece óbvio, mas tem que ficar falando isso. Né? Isso é higiene do sono. Botar na penumbra, cantar para dormir. Né? Quem toca um violão, toca lá um violão, a criança aí dormir, uma musiquinha. Não é isso? É, né? A minha filha está aqui, a Dani, tocava violão para ela dormir. Lembro bem, com saudade disso. Para ela e para o Lucas, né? O Lucas não está aqui, mas ele também gostava de ouvir o pai tocar violão. Então, higiene do sono, gente. E se tudo isso for feito e não der resultado, aí você vai usar a clonidina ou a melatonina. Certo? Está acabando, está acabando. Eu fiz aqui só um quadrinho para explicar porque uma pergunta antes que qualquer um fala, mas o autismo não aumentou demais e tal. Aumentou. Mas por que será? Será porque resolveram aumentar? Isso aí também pode ser. Né? Porque a medicina vive de ondas, né? Vocês lembram o tempo
que todo mundo tinha pânico, era pânico, pânico, pânico. Depois TDAH, todo mundo tinha TDAH, e só falava em TDAH. Agora é autismo, né? Virou moda. Tem a moda, sim. Mas a gente tem que lembrar que o autismo clássico de Leo Kanner, que foi um psiquiatra infantil, que em 1943, ele estabeleceu os critérios para autismo. Esses critérios que ele estabeleceu são critérios do autismo grave, do autismo severo, que era o que ele conseguia ver na época. Ele não ia ver autismo leve naquela época. Ele viu severo e postulou. Junto com isso nos Estados Unidos. Lá na Áustria, tinha um camarada chamado Hans Asperger. Asperger, é o modo certo de falar, mas ninguém fala assim. Asperger. Ele também postulou de uma criança que tinha todas as características de autismo, mas ele falava. O do clássico, do Leo Kanner, não falava. Tá? Mas, como saiu primeiro o Leo Kanner na frente, tudo que era autismo clássico era considerado autista. Tá? E isso veio até, eu esqueci de colocar ali, mas vou falar, 2013. 2013, os caras pensaram, peraí, não, deixa eu falar uma coisa antes. Autismo, sim, até lá, de 1943 até 2013, tinha autismo atípico, transtorno de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância. Tudo isso era uma coisa, uma diferente da outra. Eu não vou falar de cada um aqui, porque não dá tempo. Tá? Mas esses aí, se você for ver nos livros, cada um tem uma característica um pouco diferente, mas tudo isso é autismo. Aí, em 2013, os caras cansados de fazer essa bagunça toda, porque cada médico dava um... Os caras falaram, chega. Né? O povo se reuniu lá nos Estados Unidos para fazer o DSM-5, né? Que é o manual de transtornos, esse que eu mostrei para vocês, das doenças mentais, da Academia Americana de Psiquiatria. Eles falaram, não, vamos botar tudo numa mesma sacola. Né? Então, veja, quando eu ponho... Não saiu as bolinhas ali no meu... Deixa eu ver se... Ah, está aqui, ó. Autismo clássico, né? Então, era só um disquinho. Imagina um saco de laranja, eu tenho uma laranja numa sacola e eu ponho lá. Autismo clássico. Tá bom. As outras laranjas estão do lado ali, ó. Autismo clássico, Asperger, autismo atípico, tal. Em 2013, eles resolveram pegar todas essas laranjas e botar numa sacola só e chamar de TEA, transtorno do espectro autista. Aumentou ou não aumentou a sacola? Aumenta, né? Aí tudo isso aí vira transtorno do espectro autista. Antes não era considerado autismo. Por isso que aumentou muito. E tem algumas coisas que eles referem que aumentam, na literatura fala sobre poluição, sobre agrotóxico, alimentação, tudo isso aí colaborando para que o autismo tenha aumentado. E tem os exageros, né? Também, claro que a gente sabe que tem os exageros. Aí eu coloquei só para vocês verem o espectro, né? Tentei pôr aí um espectro de cor, leve, moderado e severo. Mas então, passei do tempo. Terminando. Sei que autismo, gente, é um... Eu terminei minha especialização em autismo, foram 2 anos, tá? Então, eu tentei, assim, fazer isso aqui, mas desculpem se não saiu, né? É muita coisa, tem muita coisa sobre autismo. Mas eu queria frisar, voltando para a palavra de Deus, né? Condição necessária... sim, só queria falar uma coisa do Tozer. Não existe sagrado e... como é que fala? É de fora? Secular. Obrigado, Bruno. Não existe sagrado e secular, tudo é sagrado. E nós estamos diante de Deus. Isso não é meu, isso é do Tozer, A.W. Tozer. Tá? Disse isso. Tá? Então não tem secular, sagrado, tudo é sagrado. Então, tudo isso que a gente falou sobre autismo está diante de Deus. Tá? Eu falei, Senhor, eu quero falar só aquilo que o Senhor colocar na minha boca. Tira da minha boca o que não for da tua vontade. Eu orei isso antes de vir para cá. Tá? E aí, por último, Deus me mostrou o seguinte: qual é a condição necessária para atender crianças com TEA e ou necessidades especiais? Amor.
Primeira coisa é amor. Tá? Não adianta você fazer todos os títulos, você ter formação não sei do que, em Harvard e tal, e se você não tiver amor. Tá? Então, para a tua criança, para o teu filho, para a tua filha, para o teu amigo, para o teu neto, seja lá quem for, tá? Tem que ter amor. E Coríntios 13 fala o que do amor? O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, e o amor nunca acaba. Não é assim? E por último, esse eu quero frisar, a gente pode pedir a Deus sabedoria. Só para terminar, né? Tiago 1,5, não precisa abrir, depois vocês veem em casa. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ah, mas eu não sei como lidar com meu filho. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça. Já pediu? Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, peça. E depois, sabedoria em Tiago 3,17, que diz, a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É assim que nós temos que tratar as nossas crianças. Tá? Não só as crianças, todos, né? Aqueles que chegam a nós, mas quando nós estamos falando das crianças especiais, tem dificuldade? Peça a Deus sabedoria. Tem dificuldade? Peça a Deus amor para lidar com o teu filho. Eu peço. Sabe para lidar com quem? Com meus pacientes. Muitas vezes não é fácil, gente. Tem autistas que dão muito trabalho. E eu peço a Deus, Deus, me dá amor para essas crianças. Né? Porque eu não sou melhor que elas. Né? Não sou melhor, eu sou pecador. Né? E preciso da graça do Senhor para poder realizar o trabalho que Deus me deu. Né? E agora eu lembrei do pastor Glênio. Vocês vão achar esquisito, eu chamo ele de Glênio, porque eu conheço o Glênio, ele estava aqui antes dele, né? Eu conheço o Glênio desde os 14 anos, nós temos 14 anos de diferença, aí vocês fazem a conta, vai descobrir minha idade, né? E um dia eu falei para ele, Glênio, eu tenho uma vontade de pregar, de falar. Ele falou assim, o seu consultório é o seu púlpito. Então eu peço todos os dias, e Deus tem me abençoado, graças a Deus, nessa obra que é dele. Amém? Maranata. Vem, Senhor Jesus. Nós vamos para um momento de perguntas. E eu estava lá atrás, está sendo gravado essa palestra, e eu fui pesquisar, professor e irmão, perguntas sobre autismo. E eu vi que todos os pontos que você colocou são pontos que a maioria das perguntas que são feitas aí na internet para a questão do autismo. Uma coisa que eu percebi também é que um pai e uma mãe que tem um filho com esta síndrome, né? Como é que é? Transtorno do espectro autista. Ele não dá para ir empurrando com a barriga, vamos dizer assim, usando esse termo. É necessário que invista tempo e, principalmente, como o senhor colocou, amor, a misericórdia e a graça de Deus, né? Mas algumas coisas que eu anotei e me vieram também aqui, algumas perguntas. Eu vou começar com essa aqui, que diz assim, gostaria que falasse um pouco mais sobre a questão da educação, da disciplina cristã, no caso dos autistas, porque o que vemos muito são pais que acham desculpa para não corrigirem de forma bíblica. Então, principalmente os professores aqui na igreja, que lidam direto ali aos domingos, né, com menos proximidade do que os pais, e os próprios pais, como eles precisam agir diante de uma situação
de que aparentemente pode ser uma rebeldia, mas também pode ser uma influência da situação, né? Primeiro é irmão, depois professor. Então, boa essa pergunta, né? Sobre a educação. Então, assim, a palavra não muda, né? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Jesus disse isso. Então, a gente não pode fugir da educação bíblica. E a palavra é bem clara, né? Eu sei que aí fora no mundo a situação de correção é complicada, mas eu continuo acreditando na vara, né? Porque fala lá. Então, eu já tive até gente que falou para mim assim, nossa, você não tem medo de ser processado? Bom, a minha defesa é a Bíblia, eu tenho que processar a Bíblia, né? Mas veja bem, quando você vai disciplinar uma criança, eu vejo que, primeira coisa, ela tem que ter um entendimento do que está acontecendo. Tá? Primeiro que você tem que ter um coração amoroso para você disciplinar. Né? Essa coisa de bater, eu nunca usei com meus filhos a expressão bater. Né? Disciplina com amor. Certo? Então, a disciplina com amor, ela é bíblica. Agredir, bater, não é bíblico. Né? Então começa por aí. E a criança tem que ter um entendimento daquilo que está acontecendo. Tá? Se ela faz algo que ela sabe, você percebe que ela tem conhecimento de causa e ela fez, né? Mesmo você orientando, dando ordem, então ela está sendo rebelde. Ela precisa de disciplina. Concorda? Agora, vamos pegar, por isso que eu digo que tem leve, moderado e grave. Você pega um autista grave, por exemplo, severo, né? Que ele, pelos próprios movimentos dele, ele vai lá e quebra sei lá, uma bijuteria, como é que chama aquilo? Aqueles vasos de cristal, né? Que era da vovó. Meu Deus, quebrou o vaso, né? E vai disciplinar o autista severo. Tem sentido? Não tem sentido, né, gente? Agora, é um autista leve, que ele fala, ele tem, vamos dizer, ele tem já a sua linguagem e comunicação, como eu expliquei para vocês, né? Ele tem uma linguagem funcional, né? Você já falou para ele e tal, e ele vai lá na maldade, né? Porque autista nasceu no pecado também, tem maldade. E ele vai lá e quebra o vaso da vovó. Opa, você avisou, você falou 1, 2, 3 vezes, né? Então tem que diferenciar bem, cada caso é um caso. Não podemos pôr a gente põe, no geral, a palavra de Deus, ela tem que ser exercida, né? E fala da disciplina. Então, pedir a Deus sabedoria para me dar entendimento, para saber, porque às vezes a linha é muito tênue, às vezes a gente vai errar. Eu errei muito com meus filhos, tá? Depois eu saí pedindo perdão, né? Saí pedindo perdão aí. Mas eu tenho uma coisa que eu sempre digo, é melhor pecar por excesso do que por falta. Tá? Porque por excesso você vai e pede perdão. E por falta, aí não tem o que fazer. Né? Aí o caráter já está distorcido. Você vai fazer o quê? Aí vai ter que orar, joelho no chão, pedir a Deus por misericórdia, né? Certo? Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode mandar para esse número aqui, um WhatsApp agora, que é o 9, eu vou falar sem, porque o WhatsApp não usa os 9, todos que, né? Então eu vou dizer o número de WhatsApp. 9996-8579. Repetindo, 9996-8579. Eu acho que todos nós pais erramos, muitas vezes na educação, por omissão ou por exagero. Nós tivemos também essa experiência de pedir perdão várias vezes e entender o que é criancice, né? E o que é estultícia, rebeldia da criança. E acho que é a mesma coisa que o senhor falou sobre o autista, né? Uma pergunta que nós temos aqui eu acredito que o senhor tenha falado. Você está. O que desencadeia o transtorno? Fatores hereditários, metabólicos ou problema ocorre ao acaso?
O autismo hoje, a gente sabe que cerca de 85% da causa dele é genética, tá? É genética. 15% seria aí mais ou menos ambiental. É assim, gente, todas essas doenças, não só o autismo, elas têm um caráter, muitas vezes, genético e ambiental, né? O genético, ele vem lá escrito no gene, não tem muito o que fazer. O ambiental é aquele que você pode atuar através de medicação, de terapias, que é onde a gente atua, né? Onde o médico pode atuar. E aí vem agora essas novas ciências, né, que estão estudando para a terapia gênica. Já temos na medicina terapia gênica para algumas doenças. Por exemplo, a AME, né? Atrofia muscular espinhal, hoje já tem medicamento, né, para tipo 1, por exemplo. São injeções caríssimas, coisas assim de milhões, tá? Que o governo só libera em situações totalmente especiais, tem lá um protocolo todo para cumprir. E você tem agora a terapia gênica, para coisas específicas. Mas, no modo geral, o genético não tem muito o que fazer. A gente atua mais no ambiental. Tá? Então, seria assim essa proporção, de 85% mais ou menos das causas são genéticas. Existem mais de 200 genes, tá, para autismo, mais de 200 genes. Vocês imaginem quanto que é complicado esse negócio, né? Uma criança que não aprendeu a falar, não fala na infância, 5, 6, 7, 8 anos, ele pode vir a falar depois de adulto? Então, depende da causa do porquê não fala, né? Ele pode ter uma causa, pode ser mudo, por exemplo, de nascença, ele pode ter também um atraso de linguagem funcional, que depois ele pode falar, mas no caso do autismo, né, ele pode até entender, compreender, né, e muitas vezes ele não consegue comunicar. Então, por isso a importância nesses casos, né, que já tem uma certa idade, né, de você intensificar essas terapias que a gente está falando, né, principalmente a fono, né, a terapia ocupacional de integração sensorial e o autismo, a psicologia, né, e a gente sabe que isso demanda tempo, né, as mães têm que ficar levando nas sessões e não é todo mundo que consegue fazer tudo isso. Então tem casos que atrasam mais, tem casos, como eu falei, é um espectro, uns vão estar um pouco mais para cá, outro um pouco mais para lá, né? Mas, com certeza, o tratamento é as intervenções, né? São as intervenções. Tá? Meu irmão, nós temos 3 perguntas aqui que são bem importantes. Eu creio que essas 3 podem fechar, assim, a palestra de hoje. E, se for um caso, nós temos até um outro momento. Mas eu tenho 3 perguntas aqui que eu creio que são muito importantes. A primeira... a criança ou adolescente autista, nível leve, tem alguma dificuldade em termos de sexualidade? Como orientá-lo? Bom, a sexualidade eu entendo que ela tem que ser tratada em casa com os pais, né? Não é a escola que tem que ficar ensinando, pelo menos comigo foi assim. Quem me ensinou foi meu pai, né? Então, de novo, a questão da família. Né? A importância da família ensinar a sexualidade. Seja para um autista, seja para uma criança com uma outra deficiência, né? Eles vão, às vezes, ter certa dificuldade, isso tem que ser explicado, né? E nada melhor do que um pai e uma mãe, né, com o conhecimento, né, e o conhecimento da palavra de Deus, para poder educar e ensinar essa criança com deficiência que ele tiver. É óbvio que uma criança com uma deficiência grave que não compreende vai ser mais difícil, você vai ter que cuidar, né? Eu já tenho muito isso no consultório. Quando a deficiência mental, por exemplo, é mais grave, eu falo para as mães, olha, não desgruda, tá? Porque a gente sabe como é que está o mundo aí fora, então não desgrude, tá? Fique ali. Agora, quando a criança tem um entendimento, que ela consegue compreender, né, eu posso explicar. E eu posso checar e perguntar, você entendeu? Você está compreendendo? Então explica para mim. Eu faço isso muito com mãe, né? Porque às vezes eu estou falando aqui, a mãe está em déficit de atenção. Aí eu falo assim, a senhora entendeu? Entendi, então repete para mim.
né? Aí ela né? E fica ali. Então, não entendeu nada, né? Então você pergunta para a criança, você entendeu? Então repete para mim o que eu falei. Explica para mim, com as suas palavras, né? Se a criança tem essa capacidade, você vai explicar a sexualidade para ela, tá bom? Uma das perguntas aqui, que é própria da ideia da palestra, é a integração escola, família e clínica de terapia. Porque, às vezes, nós temos algumas crianças chegando e não temos informações. Como seria uma maneira de protocolo, vamos dizer, de agir aqui, principalmente na igreja? Então, primeiro, antes de falar na igreja, falar assim no geral, né? Como eu falei aqui um pouquinho na palestra, a dificuldade está em integrar tudo isso, né? Eu, como médico, eu peço as intervenções, aí a mãe vai lá no convênio, o convênio às vezes libera um, não libera outro, e a mãe fica correndo atrás de um, do outro, e eu não consegui a TO, porque TO, que é a terapeuta ocupacional, é o mais difícil de conseguir, tá, gente? Então, quem quiser se dedicar ao autismo e fazer terapia ocupacional de integração sensorial, por favor, faça, porque é um profissional que faz falta, né? Muita falta, né? Então, vamos dizer assim, essa reunião desses profissionais em torno dessa criança que é o difícil, né? Pra vocês terem uma ideia, como é que funciona nos Estados Unidos, lá na América. Você tem esses profissionais dentro da escola, gente. A mãe não precisa sair atrás, correndo, e pegar o ônibus, não, está dentro da escola. Essa é a luta que nós temos que brigar aqui no Brasil, para ter dentro da escola. Facilitar para os pais. O pai tem que trabalhar. Dá dó. Eu tenho autistas no meu consultório que os pais falam, doutor, se eu for fazer tudo isso que o senhor está falando para eu fazer, eu tenho que parar de trabalhar, a gente não come, não paga luz e água. Como é que eu faço? Né? Então é um problema, é real isso. Então eu falo, olha, o que você puder fazer, tá? Porque senão vem a culpa nos pais. Tá? Eu não fiz, meu filho ficou desse jeito. Você não pode dizer, não, tem que fazer e tal, é obrigado. Não, calma. Você vai ter que falar com o jeito, você vai falar, escuta, o que disso aqui você pode fazer? Né? Aí eu ouvi de um colega dizer, mas não está fazendo o aba completo, está fazendo meio aba. Bom, meio aba é melhor do que nada, não é? Você vai ouvir na internet, você vai ouvir aí, não, tem que fazer o aba completinho, 10 sessões de psicólogo por semana. Gente, são poucos que conseguem fazer isso, dentro da nossa realidade. Então a gente tem que ser vendo da nossa realidade. Para a igreja, então assim, eu penso que tudo bem, a gente está firmado na palavra de Deus, né? Esse é nosso princípio está ali, mas Deus nos dá a capacidade para estudar, para ler, para conhecer, né? Senão eu não seria médico, ele não seria músico, né? Então Deus dá essas coisas, mas tem a parte que a gente tem que fazer, a nossa parte de estudar. Então, quem vai trabalhar com criança, é a minha sugestão, estude sobre criança. Hoje nós temos a internet, gente, lógico, tem um monte de porcaria, mas vocês vão saber filtrar, vocês têm a palavra de Deus, né, para filtrar. Então, veja, vocês têm uma riqueza de procurar, ir atrás, ver como é que trata uma criança assim, o que faz com uma criança de 6 anos, e uma de 5, como que ela age, como é que é o desenvolvimento. Então, minha sugestão, quem trabalha com criança, não pode simplesmente vir, desculpe aí, mas, né, vem para cuidar da classe e pronto, né? Não, durante a semana lá, em vez de ver televisão, graças a Deus, Deus me curou da televisão. Gente, quanta coisa eu estou aprendendo porque eu deixei de ver televisão. Sobra tempo, né? Então vai lá, pega, entra na internet, em vez de entrar em joguinho e de coisas fúteis, vai lá e procura sobre criança. Nossa, eu sou professor de escola dominical, eu preciso saber como é que o Joãozinho, que é nervoso, o que eu faço? E vai ler sobre desenvolvimento infantil, né? Isso é uma coisa que está acessível, né? Hoje, com a internet, só não aprende quem não quer, né? No meu tempo, eu lembro quando meu pai comprou a primeira enciclopédia lá em casa, nossa, era uma... Né? Não era a Barça, tinha uma nova, chamava Delta Larousse, essa enciclopédia, não sei se vocês já ouviram falar na Delta Larousse.
E eu ficava folheando aquele negócio ali, porque tudo era novidade, né? Não tinha essa coisinha aqui. Né? Irmão, acho que são 3 perguntas que nós podemos concentrar em uma só, e eu acredito que temos mais uma que enviaram, nós vamos encerrar. Sobre o diagnóstico, as 3 perguntas são sobre o diagnóstico. A primeira é como eu posso saber se meu bebê é autista, as vantagens de um diagnóstico precoce, e a pergunta é sobre o diagnóstico tardio de um jovem. A intervenção em um jovem adulto com um diagnóstico tardio é muito diferente ou específico em relação à criança. Então, as 3 são sobre diagnóstico. Vamos dar a primeira. A primeira é sobre o bebê. Como posso saber se meu bebê é autista? É que foi para o bebê e depois foi para lá. Tá, bebê, né? Então, hoje a gente sabe que o bebê, por exemplo, né, que ele já nasce autista. Não existe, se transforma, porque é genético. Lembra que eu falei? 85% dos casos genético. Tá? Então, o bebê já nasce autista. E como é que a mãe percebe isso? No trato com o bebê. Por exemplo, a mãe que está amamentando, seja no peito ou na mamadeira, ela põe o filho aqui, não põe? Normalmente a criança olha para a mãe, faz um contato visual com a mãe, com o passar dos meses. Claro, um bebê de 1 mês, 2 meses é mais difícil. Mas um bebê de 6 meses, ele olha para a mãe. Tá? A criança do espectro autista, ela não olha. Ela tem aquele olhar vago. Né? A mãe vai brincar e falar aquele manhês que a gente fala, ai, bebezinho fofinho da mamãe. Né? Não há expressão, ela percebe. E sabe como é que eu sei disso? Porque as mães falam. Doutor, desde pequenininho, quando eu era pequenininho, é diferente do outro. Eu brincava assim, fazia essas coisinhas e ele parece que não estava nem aí para mim. Né? Então a gente consegue hoje fazer alguns diagnósticos precoces. Só emendando aí, parece que a segunda pergunta é sobre vantagens de um diagnóstico precoce. A vantagem. Quanto mais cedo você tratar, quanto mais cedo você trabalhar, melhor. Lembra que eu falei das etapas do desenvolvimento? Que eu preciso fazer as intervenções nessas etapas para eu não ter perda, né, de desenvolvimento? Então é isso. Tem que começar cedo. Quanto mais cedo eu começar. Antigamente, eu passei essa fase, que lógico, eu sou do tempo que... Não vou dizer que eu sou do tempo quase do Léo Kanner, né? Porque não é verdade. Mas assim, eu sou do tempo do autismo clássico e o outro, a gente falava assim, não, isso aí é suspeita, ó. A senhora volta daqui 1 ano, vamos ver como é que ele está. Está pior, né? Entende? Hoje a gente não faz isso. Hoje tem uma máxima, tá, no tratamento do autismo. Se você tem dúvida, coloque na intervenção. Mas vai colocar e não vai fazer mal? Não, não faz mal nenhum. Alguma coisa no desenvolvimento ele tem. E com os métodos de intervenção, ele vai melhorar. Nossa, mas não era autista. Que bom, olha, ele melhorou. Né? Agora, se for autista, já está tratando. Respondi? É possível uma pessoa ser autista e esquizofrênica? Uma pergunta aqui lançada. É possível, sim. Porque às vezes as doenças se somam. Mas como eu trabalho... Gente, eu trabalho então com criança e adolescente, né? É muito difícil eu ver um esquizofrênico, tá? Uhum. Mas tinha uma última pergunta que eu quero voltar ali, né? Sobre adulto, né? Isso. Ou jovem já, de mais de 18 anos. Eu trabalho na minha clínica até 18 anos, tá? Até 18 anos para baixo. Criança e adolescente. E assim, quanto mais tarde é pior, né? E às vezes confunde. Outro dia eu recebi um garoto de 18 anos, né? Que... a professora dele dizia que ele tinha deficiência mental. E ele realmente era bem estranho e tinha todas as características, né? Conversei com ele e falei assim, vamos fazer um teste. Tem um teste chamado, para criança a gente chama de VISC. VISC é uma sigla, W-I-S-C. Né? Está na versão 4, vai para 5. Wechsler Intelligent Scale Children, é a escala de inteligência da escola Wechsler americana. Vamos dizer assim, não existe inteligentômetro, né, para medir inteligência, então o VISC é uma forma de eu medir o QI, medir a coeficiente de inteligência. Então crianças até de 6 a 16 anos fazem o VISC.
Acima dos 16 anos fazem o VAIS, que é o Wechsler Adult, né? Então, é para adultos. Então, eu pedi para a psicóloga aplicar o teste do menino. Surpresa, QI de 100. Normal. Aí eu fui investigar melhor. Fui fazer, fui indo. É mais difícil. Autista. Ele era autista. Tá? Então, no adulto, no jovem, é um pouco mais difícil, ou às vezes até mais fácil, porque você vê algumas características. Uma jovem de 16 anos estava no consultório, e a mãe falou, doutor, ela foi lá por transtorno de pânico, tá? Foi no meu consultório por transtorno de pânico, não tinha nada a ver com... Aí a mãe falou, deixa eu só aproveitar, doutor, já que eu estou aqui, né? Essa frase é muito comum no consultório, mas já que eu estou aqui, né? Como é que o senhor vê assim, essa questão de... Ela tem dificuldade, ela leva tudo ao pé da letra. Né? Outro dia, eu brincando com ela, falei assim, você vai com a tua irmã no cinema, a irmã de 20 anos, com o namorado, senta no meio, tá? E ela simplesmente sentou no meio. Aí a irmã falou, não, mas qual é? Vai sentar no meio? Não, é a mamãe que mandou. Né? Aí ela... Não, peraí, ligou para a mãe, precisou pôr a mãe no telefone, no celular, e falar, não, olha, é brincadeira. Né? Então, é isso e outras coisas que ela fazia. E aí eu descobri que a menina é autista. Ela tem dificuldade de se relacionar, vive muito sozinha. Né? Mas aí não tem o que fazer. Tem. O método ABA, ele funciona inclusive para adulto. Claro que não vai ficar brincando de casinha. É proporcional à idade. Mas dá para tratar, dá para fazer intervenções. Tá bom? Há uma melhora, acho que a complementação até dessa pergunta, né? Por exemplo, nós sabemos que no desenvolvimento da criança, alguns aspectos de estímulos que faltarem em determinada época, como, por exemplo, a nutrição mesmo, né? Pode atrasar, até certo ponto, se voltar a algum estado normal de nutrição, ela recuperar algumas coisas. E outras, passando de uma fase, não. Né? No aspecto do autismo, a intervenção, mesmo adulto, terá um resultado, mas podemos dizer que semelhante? Depende do grau. Né? Por exemplo, essa menina era um autismo muito leve, eu falo, levíssimo. Então vai bem. Ajuda, vai lá, faz terapia ABA com psicólogo, melhora. Agora, se você pegar um adulto com um autismo severo, não vai ter quase mudança, gente. A gente tem que ter pé na realidade. Né? Pé na realidade. Agora, você falou de uma coisa importante, nutrição, né, gente? A desnutrição causa... Me lembrei de um caso que quando eu cheguei em Maringá, terminei minha residência aqui, fui para Maringá atender. Tinha uma criança que pesava ela tinha 6 anos e pesava 5 quilos. Tá? Ela foi abandonada pela mãe, né? Num barraco lá, só dava água para a criança. E depois eu investi nessa criança, passamos sonda, tal, ela quase morreu. Mas ela ficou com atrofia cerebral, para vocês verem como a nutrição é fundamental. A criança ficou com epilepsia e com atrofia cerebral. Ela teve uma psicopedagoga lá em Maringá que adotou essa menina. Hoje ela está adulta, né? Mas tem deficiência mental, tem convulsão, mas está bem. Está vivendo a vida. Mas você vê o que é a nutrição importante na vida da criança, né? Então, para nós encerrarmos aqui, meu filho está com 4 anos e não fala, apenas balbucia. Foi diagnosticado com autismo leve aos 2 anos, está fazendo acompanhamento com o método Denver, mas ainda não vejo evolução na fala. Ele já fez exames de eletroencefalograma, tomografia do crânio e exames de otorrinolaringologia, mas não deu alteração em nada fisicamente. E então ela está perguntando sobre o método Denver, se o senhor é a favor, porque me parece aqui que ela não está percebendo uma evolução com esse método, né? Não, como eu disse, eu já no slide ali falando sobre o método Denver, né, que é de neuroestimulação, ele funciona, né? É difícil numa pergunta assim saber o porquê que não está respondendo, né? Será que está fazendo o número de sessões adequado? Será que está, né? Tem um monte de serás aí.
Tem um monte de porquês e serás que a gente teria que ter essa resposta para poder dar alguma, né? Mas a melhor forma é o quê? Voltar ao médico que acompanha, né? E perguntar, falar, olha, o que está acontecendo especificamente com o meu filho que ele não está evoluindo? Aí o médico vai checar todas essas coisas. É uma comorbidade, a apraxia. Só para que a criança apareça não consegue expressar, né, a fala. Qual é o termo usado, só para que nós saibamos, o pessoal que está vendo aqui? Apraxia é a capacidade de realizar algum ato, né? Sim, a outra apraxia, significa sem. Apraxia. Então, a criança não consegue articular, né? Ele tem um entendimento, ele compreende, não consegue articular. Que também pode, você tinha comentado comigo, apraxia também cabe aí. Tem que ver se ele não tem apraxia, você tinha comentado comigo. Ok. Tá? Gente, eu quero primeiro dizer que a igreja tem um papel muito importante, é a realidade, assim como outras questões também, como nós temos aqui abordado na Escola da Família, no curso que acontece aqui toda segunda-feira com os pais, os adolescentes. Então, como hoje eu vejo o que Deus deu ao irmão Esmeraldo, o Senhor coloca os seus no meio da sociedade para serem sal e luz. E no meio da igreja, a disposição de servir, assim, de colocar todo o aprendizado, anos e anos de experiência. Cada um aqui tem um dom, tem um talento, tem uma área de estudo. E a igreja é esse ambiente que nós temos o privilégio, eu não vejo outro ambiente tão assim, tão eclético de experiências, né, e de uma só fé, um só amor em Cristo, onde nós podemos expressar, auxiliar, servir uns aos outros e ombrear mesmo, porque existem muitas coisas difíceis de lidar e nós temos como igreja essa função. Em alguns casos nós vemos que os pais lançam as crianças e querem que os outros resolvam os problemas. Aí, a nossa atitude ministerial, pastoral, é de trazer a responsabilidade para os pais, para que eles assumam, e não como nós vemos muitas vezes no Ministério Infantil, de domingo, pais virem aqui e deixarem as crianças, e achar que isso já é o suficiente, né? Aí vem aquele ponto que você colocou, sobre amor, misericórdia, graça, né? Quero agradecer ao irmão por compartilhar toda a sua experiência, o seu profissionalismo. Eu que agradeço a paciência dos irmãos me ouvir, né? E, repito, foi muita alegria, muito contentamento no meu coração. Eu agradeço ao Pai por essa oportunidade, né? Jamais, com 15 anos, tocando violão aqui, eu ia imaginar que um dia ia vir aqui na frente e poder falar sobre soberania de Deus e autismo. Realmente é algo... Deus é maravilhoso, que Deus faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E nós temos que crer. Nós precisamos crer no Senhor. Tá? Amanhã nós temos aí um pleito. A vontade de Deus será feita e nós temos que confiar nele. Tá? Não é nos homens, gente. Tá? Eu queria deixar isso com os irmãos. Essa noite eu levantei, né? Quer dizer, na verdade nem levantei, eu nem fui deitar. Eu fiquei até mais tarde, né? E comecei a orar pelo Brasil, né? Orar pelas pessoas, pelo povo de Deus. E tem uma coisa, gente. A nossa pátria não é aqui. Nós sabemos disso. Está na palavra, nossa pátria celestial. Né? Essa pátria aqui, que nós amamos, claro. Nós estamos com um pé aqui, né, e o outro lá no céu, no reino. Né? Nós somos cidadãos terrenos. A gente não pode esquecer que nós somos cidadãos celestiais. Né? Que a nossa pátria está garantida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu queria orar com os irmãos aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor realmente faz muito mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. E que aquilo que não subiu ainda ao entendimento, ao coração do homem, o Senhor tem revelado àquele
que te amam, Senhor. O Senhor vai ainda revelar muita coisa para nós e nos trazer muita alegria, muita alegria. Porque o Senhor mesmo é que diz que na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Que os irmãos fiquem com isso no coração. Independente do sofrimento, independente daquilo que passamos, nós temos o Senhor. E nós te agradecemos por essa tarde, por cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém.